Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, um episódio brasileiro na Libertadores. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Bahia e Internacional estreando na fase de grupos da competição internacional. Para você ficar por dentro, eu indico a você o nosso aplicativo Flash Score, que ele aparece aqui no cantinho da sua tela. Escaneou? Abriu o QR Code? Aí é só baixar e ter muita informação de graça na palma da sua mão. Eduardo Gerac, vou convocar você pelo seguinte: Bahia e Internacional fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 1988, vencido pelo Bahia. E os dois representaram o Brasil em 89 na Libertadores. Era um outro formato, só ia o campeão e o vice. E aí, agora eles se reencontram no novo século, Edu, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Não, sem dúvida alguma. É muito interessante essa história, né? Gente que gosta de garimpar as coisas. Bom, primeiro que o Bahia, desde então, nunca mais voltou para a Libertadores, né? 36 anos depois, o Esquadrão está aí na principal competição do continente. E ele que foi o primeiro time também do Brasil a disputar lá nos anos 60, né? Ele foi o primeiro time do Brasil a disputar a Libertadores. Agora, aquele jogo tem uma história bastante interessante, né? Porque foi um confronto entre. A gente tem até uma tela aí para mostrar, né? Foi um confronto, claro, de ida e volta. O primeiro jogo foi em Porto Alegre, o Inter venceu por 1-0, e daí chegou o famoso dia de 26 de abril de 1989, que todo colorado e todo torcedor do Bahia aí com mais de 40 anos vai lembrar muito bem disso, né? Porque o jogo foi num dia que choveu demais em Salvador. O técnico do Bahia era o René Simões, e ele, inclusive, entrou antes do jogo no campo, viu que não tinha condições e tal. Ele realmente não queria que a partida fosse realizada, fez uma pressão lá com o trio de arbitragem na época, mas o jogo aconteceu. E foi mais polo aquático do que futebol. E tem aquele famoso lance do Charles, né, o artilheiro do Bahia, que ele consegue ficar ali cara a cara com o goleiro do Inter, que era o Tafarel, né? E ele dribla o Tafarel e coloca a bola em direção ao gol. Só que a bola parou alguns centímetros antes da linha, porque tinha uma poça d'água. E aí o jogo acabou 0-0, o Colorado passou, o Inter que depois cairia na semifinal era quartas de final esse duelo. E o Inter que cairia na semifinal para o Olímpia que cairia para o Atlético Nacional. O Atlético Nacional que foi campeão daquele ano. O Atlético Nacional que naquela época, para quem viu aí as minisséries do Pablo Escobar, né? O Atlético Nacional, naquela época, tinha uma ligação muito grande ainda com o Pablo Escobar lá na Colômbia. Enfim, era o time que ele colocava dinheiro, enfim, mas isso é um outro dinheiro, claro, vindo do tráfico de drogas, né? Era uma outra discussão, mas o Atlético Nacional foi campeão aquele ano, passando pelo Olímpia, né? O técnico do Bahia era o René Simões, mas no início daquela Libertadores, o Bahia ainda foi dirigido pelo Evaristo de Macedo. O René Simões entrou no meio da competição. E aqui tem uma foto, né, para quem não está vendo, ou para quem está vendo também, para quem não lembra, é a foto do Paulo Rodrigues, que era um dos grandes maestros do meio-campo do Bahia. Porque o Bahia, um ano anterior, como você bem lembrou, havia sido campeão brasileiro, que tinha o Bobô. Bobô que até entrou em letras de música na Bahia, né? Só que no ano seguinte o Bobô veio para o São Paulo. Então, na Libertadores, o Bobô já não estava presente, né? Aquele jogo, o Bahia entrou com o João Marcelo, o Basílio, o Wagner Basílio, né? O Claudir, o Paulo Robson, Tarantini, Gil Baiano, Paulo Rodrigues, e Charles, Osmar, Zé Carlos e Sandro. E o Inter tinha Tafarel, Casimiro, Norton, o Aguirre Garray, né, que era uruguaio, o Flores, Edu Lima, Paulo Bonamigo, Norberto, Luiz Carlos Martins, Helder e Nilson. O técnico do Inter era o Abel Braga. Então, depois de tanto tempo, vamos ter essa história contada novamente aí no futebol, esse embate aí entre Bahia e Inter e Bahia. Agora, falando só dentro de campo, né?
E temos aqui o mapa de passes do Bahia na primeira partida. Quer dizer, na verdade, é o mapa de passes do Caio Alexandre. Porque, é claro, todo mundo fala do Everton Ribeiro, e claro, o Everton Ribeiro é um articulador importante desse meio-campo do Bahia, mas o Caio Alexandre também jogou demais. Ele que teve quase 95% de acerto nos passes, né? Então, claro que esse jogo contra o Inter, né, falando de bola, né, falando dentro do campo agora, vai passar muito claro, tanto o Everton Ribeiro, que foi expulso no Campeonato Brasileiro, mas vai jogar na Libertadores, claro. Então passa muito pelo Everton, mas passa muito pelo Caio, né? Então, em determinado momento você estava fazendo a escalação, fechei os olhos aqui e lembrei do meu álbum de figurinhas. Rapaz, que túnel do tempo que eu mergulhei agora aqui, com grandes nomes, quando o futebol brasileiro tinha esses grandes nomes, porque poucos iam para a Europa, né? Às vezes saía um só de cada time, 2 numa temporada. Hoje, 4, 5, 6 a cada semestre, né? Mas eram grandes equipes realmente. E que vêm de estreias de empate no Campeonato Brasileiro. O Inter veio ao Rio de Janeiro, campeão gaúcho, endureceu contra o Flamengo, mas perdeu o Rocher, com uma fratura na mão, não joga. O Antony foi muito bem, goleiro reserva que entrou, já tinha ido muito bem no gauchão. E o Bahia que estreou empatando em casa, hein, Edu? Não, exatamente. O Bahia, né, que jogou melhor que o Corinthians, né, teve chances de matar o jogo. Aí teve a expulsão do Everton Ribeiro logo no comecinho do segundo tempo, e aí o Corinthians foi para cima e tal. O Rogério Ceni até tentou fazer várias mudanças ali para tornar o Bahia um pouco mais defensivo e acabou tomando o empate quase no último lance do jogo, né? Então, realmente, isso complicou a vida do tricolor baiano. Mas o Inter jogando no Maracanã e conseguindo o empate, saiu até na frente. Então, e a gente tem até a tela do Inter para mostrar, né, Fábio? Assim, o Inter foi muito eficiente no jogo do Maracanã contra o Flamengo. Você vê que o nosso campinho aí mostra as finalizações do Inter no jogo. Foram 5 finalizações. Uma entrou, as outras 4 foram para fora. Ou seja, a finalização, o gol do Inter foi do Bruno Henrique, um golaço, inclusive, né? Ele pegou de primeira, pegou de chapa, estufando a rede do Flamengo. Foi um golaço. E o Inter, dentro de campo, né? Temos aí também a escalação que começou a partida, né? O Inter bem armado, muito bem, jogou muito bem, realmente, principalmente o primeiro tempo contra o Flamengo, jogou de igual para igual, não teve problemas não, o Inter, de enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Rocher no gol, claro, como você disse, não vai estar mais, né? Nessa partida aí contra o Bahia. Aí a Aguirre, Vitão, o Juninho e o Bernabei. O Bernabei que jogou já muito bem o ano passado, já começou com tudo, ele foi muito bem também, principalmente na construção das jogadas, né, pela lateral esquerda do campo. O meio-campo com o Fernando, o Bruno Henrique e o Alan Patrick, e lá na frente o Vitinho, né, o Borré e o Wesley. Então, assim, vai ser um jogão, porque o Bahia gosta muito da bola, né? Tem essa característica o time do Rogério Ceni, e o Inter também é um time que marca muito bem, né? E consegue chegar com muita velocidade, com muita rapidez no ataque. Foi assim, inclusive, que saiu o gol contra o Flamengo. Então teremos, sem dúvida alguma, um belo duelo, né, na Libertadores, né? Esse primeiro jogo na Bahia e depois o segundo jogo lá em Porto Alegre. Com certeza. E o gol do Bruno Henrique foi espetacular. Bola difícil de pegar, cruzada, chegar chapando de primeira no segundo pau. Realmente foi um grande jogo de 2 campeões estaduais. Agora o Internacional mira a Libertadores, competição que ele conquistou a vaga numa arrancada no ano passado. É bom a gente destacar isso, porque o Inter, Juventude e o Grêmio sofreram com as enchentes no Sul, mas o Inter deu a volta por cima. E se o Bahia tem esse jogo histórico lá dos anos 80 para lembrar, né, que acabou caindo fora da Libertadores por causa disso, a história do Inter, claro, é maior, né, na Libertadores, e o Inter tem aquele jogo recente contra o Fluminense que também não sai da memória dos torcedores colorados, né, ganhando no Maracanã, faltando ali 10 minutos para acabar o jogo, tomou a virada do Fluminense e acabou ficando de fora da final, né? Então, assim, o Inter que fez uma boa Libertadores naquele ano, né, em 2023, e agora, olha, o Inter pode complicar na Libertadores. Eu acho que os adversários do Inter têm que realmente entrarem bem preparados, porque
não dá para descartar o Inter, não, até como um dos favoritos. O time do Inter é muito bom, o Roger Machado entende muito de futebol, então, assim, é bom ficar de olho no Inter, né? Claro, a torcida do Colorado quer ficar de olho para torcer a favor, e os adversários, né, precisam também estarem bem atentos aí contra o Internacional de Porto Alegre, né? O Inter que depois daquela semifinal contra o Flu foi até a semi, né? Então, não, depois o Inter que já foi campeão da Libertadores, né? Vamos lembrar isso. Em 2010 ele foi campeão sobre Em 2006 Chivas, também, né? O Chivas do México. E aí depois disso, em 2015 ele chegou na semifinal de novo. Aí perdeu para o mexicano, perdeu para o Tigres no caso. E aí depois em 2023 chegou também na semifinal. Então o Inter sempre quando chega de forma parruda, vamos dizer assim, ele vai até as fases mais agudas da competição, né? Lembrando que naquele jogo o Inter estava vencendo, aí os gols do Flu foi o João Kennedy e o Cano, né? O João Kennedy fez ali aos 36 e o Cano aos 42. Realmente foi bem complicado para o Inter aquela partida. Eu lembro bem, Ener Valencia perdeu gol demais nessa partida, eu narrei para Flash Score. E não vamos esquecer que 2006 foi o grande ano do Inter, né? De campeão da Libertadores e Mundial. É o ano em que conquista em cima do Barcelona, do poderoso Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho e de um iniciante Messi. Parece ter feito sucesso no futebol. Eu fiz o recorte do último título para cá, né? Do Inter, e teve, claro, esse ano de ouro aí do Inter em 2005, né? Que passou pelo São Paulo, né? Durante a campanha da Libertadores, se não me falha a memória, em 2005. 2006. 2006. Braga. 2005 São Paulo foi campeão, exato. Em 2006 isso. O Inter tirou São Paulo, exatamente. Exatamente. Bahia. Exatamente. E o Inter, né, desse jogo contra o Flu, ainda tem no elenco o Rocher, né, que não vai jogar essa partida, mas ainda está no elenco. O Vitão, que já estava em campo naquele jogo. O Alan Patrick, né, e o Ener Valencia. São jogadores que estavam no Maracanã, entraram como titulares naquela. O Bruno Henrique entrou durante a partida. O Bruno Henrique fez o gol agora contra o Flamengo, já estava também no elenco do Flu. Então, é um elenco também que já conhece a Libertadores, né? Já foi até a semifinal e tal. Então, vai ser parada duríssima para o Bahia esse duelo aí contra o Inter. Claro, estamos falando só de fase de grupos, né? Tem os outros jogos para serem jogados. De repente, passam os dois brasileiros, né? Vamos ver se isso pode acontecer. O futebol brasileiro tem tido uma hegemonia dentro da Libertadores. Edu, forte abraço, amigo. Abraço, Fábio. Valeu. Valeu. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Mais um episódio Flash Score, ponto final. Lembra você, QR Code pinta na tela para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. É de graça. É Flash Score na Libertadores. Tchau, tchau.